Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um exercício de matemática. Agora o exercício 2, que também está no material de vocês. Vou dar uma lida aqui no enunciado. Estima-se que, daqui a X anos, o número de pessoas que visitarão um determinado museu será dado por nx igual a 30x ao quadrado menos 120x mais 3.000. Atualmente, qual é o número de pessoas que visitam um museu? Essa é a letra A. Então, qual é o número de visitantes hoje? Letra B. Quantas pessoas visitarão o museu daqui a 10 anos? Então, a letra B é o número de visitantes daqui a 10 anos. Ok. Então, o primeiro passo é a gente entender bem o problema. Lembra que ele quis dizer que daqui a X anos, então ele escreveu, ele deixou claramente enunciado, daqui a X anos. Então, daqui a X anos, a gente vai ter N de X visitantes. Beleza? Então, se eu quero saber daqui a 1, 2 anos, é só substituir o X pelo número que eu quero. Certo? É assim que a gente funciona uma função, né? A gente tem um grupo aqui, que é o grupo do X, que ele vai se relacionar com o grupo, no caso, do N de X, que é um outro conjunto. Beleza? Então, eu tenho o número 1 aqui, por exemplo, ele vai para o N de 1. Beleza? Então, vamos lá. Qual é o número de visitantes que a gente tem hoje? Então, quando a gente fala em hoje, a gente pode pensar em... Quando a gente fala em hoje, significa o quê? Que o X vale quanto? Quando ele fala daqui a X anos, então hoje é daqui a 0 anos. Ou seja, o X é igual a 0. Então, na verdade, o que eu quero saber? Então, nosso passo mais importante é saber o que eu quero. Então, eu quero saber o n de 0. Para saber o n de 0, o que eu faço? Eu pego o nosso n de x e coloco 0 no lugar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Como é que vai ficar aqui? Vai ficar... Lembrando, o n de x ele é igual a 30x ao quadrado menos 120x mais 3.000. Beleza? Então, se a gente vai colocar o 0 no lugar de x, a gente vai ter que o n de 0 vai ser 30 vezes 0 ao quadrado, que é 0, menos 120 vezes 0, mais 3.000. Então, cortou aqui 0, cortou aqui 0, 0, os dois vão dar 0. Então, a gente vai ter que o n de 0 dá quanto? Dá 3.000, o quê? Sempre lembrar da unidade, visitante. Beleza? Então essa foi a nossa querida letra A. E agora para fazer a letra B? Como é que a gente faz? Qual é a pergunta da letra B? Número de visitantes daqui a 10 anos. Se a gente, para calcular hoje, substituir o x por 0, daqui a 10 anos a gente vai ter que substituir o x por quanto? Tá na cara, né, pessoal? Vamos fazer aqui o nosso x agora vai ser igual a 10. Então, a gente continua fazendo aqui, ó, o nosso n de 10, é só a gente colocar 10 no lugar de x. Vai ser 30 vezes 10 ao quadrado, menos 120 vezes 10, mais 3.000. E aí? Então, a gente tem aqui que o nosso n de 10 ele é igual a 100, aqui né, o 10 ao quadrado dá 100, e o 120 vezes 10 dá 1.200, beleza? Então, 30 vezes 100 dá 3.000, menos 1.200, mais 3.000. 3.000 mais 3.000, 6.000, menos 1.200. Então, a gente tem que o nosso n de 10 ele é igual a 4.800 visitantes. E aí, galera? Entendeu? Então, significa o seguinte, se a gente for lembrar do nosso conceito de função, aquilo que a gente tinha comentado, a gente tem um conjuntinho aqui com o possível x, e a gente tem o outro conjunto com o nosso n de x. Então, para um valor aqui 0, a gente tem uma correspondência de 3.000, e para um valor de 10, a gente tem uma correspondência de 4.800.
2.800. Beleza? Show de bola, pessoal. Até o nosso próximo problema. Um abraço.